Ser igual a Cristo. Esse tem que ser o nosso desejo a cada manhã. Quando o ser humano se acha em ligação com Deus, aquele inabalável propósito que guardou José e Daniel entre a corrupção de cortes pagãs, fará sua vida possuir imaculada pureza. Suas vestes de caráter serão sem mancha. A luz de Cristo não se enfraquecerá em sua vida. A resplandecente estrela da manhã brilhará firme sobre ele em imutável glória. Tal vida será um elemento de força na coletividade. Será uma barreira contra o mal, uma salvaguarda para o tentado, uma luz guiadora aos que, por entre dificuldades e desânimos, estão buscando o caminho verdadeiro. Que Deus te abençoe nessa manhã, que você possa estar caminhando para ser igual a Cristo. Que Deus te abençoe nesse dia da preparação. Bom dia, Ana Lúcia! Bom dia, irmã Heloísa, bom dia aos queridos irmãos e irmãs da Sala da Consagração do Caráter Cristão. Que Deus abençoe cada um, que conceda a sua maior bênção, que é o seu Espírito, a chuva serôdia. Amém, que Deus seja louvado. Nós vamos dar início, então, a esse momento com duas orações. Nós faremos a primeira oração, né? Eu vou fazer a primeira e você faz a segunda, tá bom, Ana? Ok, irmã. Vamos orar, então. Bondoso Deus que estás nos céus, nós queremos te agradecer, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de, nesta manhã, acordarmos, Senhor, e na primeira hora nós nos achegarmos a Ti, porque nós desejamos, Senhor, ser igual a Ti. Queremos ter a Tua mente, queremos ter o Teu caráter. E é por isso, Senhor, que mais uma vez estamos sentados aqui no banquinho da Tua escola, porque queremos fazer a Tua vontade somente. Abençoe, Senhor, a nossa irmã mensageira que o Senhor trouxe nessa manhã para repartir o pão com o teu povo. Abençoe, Senhor, a cada adorador que aqui chegou, que eles possam estar com a mente desperta, acordada para ouvir a tua palavra. Abençoe, Senhor, aqueles que ainda não acordarem, mas que eles possam estar acordando para aqui ouvir mais uma vez a tua palavra. E todos aqueles que vão ouvir através do YouTube mais tarde. Nós, nesse momento, Senhor Jesus, nos entregamos em tuas mãos, entregamos esse culto de adoração a ti, para que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a fazer somente a tua vontade. Coloque em nós, Jesus, a obediência, coloque em nós, Jesus, o arrependimento verdadeiro. Desde já nós te clamamos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Fica conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, Deus eterno, Deus todo-poderoso, aquele que nos ama, que nos redimiu da morte e do pecado. Nesse momento estamos em tua santa presença, felizes porque em mais um dia o Senhor demonstra a tua misericórdia e a tua graça sobre nós. Pelos méritos do sangue de Jesus, aceita-nos, ó Pai. E nesse momento nós te pedimos uma mente renovada e transformada, que as nossas intenções, que os nossos pensamentos para esse dia sejam elevados e que o nosso proceder revele de onde nós somos e de quem somos. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, fala conosco nesta manhã, Senhor. Envia o teu Espírito a atuar na mente deste pequeno vaso, deste humilde instrumento, para que a palavra possa fluir e que possa tocar em nosso coração, nos levando a tomar decisões e posição nessa guerra que não tem trégua, para apressar a tua vinda, Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, por isso te pedimos, envia-nos o teu Espírito em porção dobrada, em nome de Jesus. Amém. Ana,
A voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja bem-vinda à Sala da Consagração. É uma alegria estar com vocês mais uma vez. Eu só estou aqui organizando o material para compartilhar a tela. Só um momento. Que nesta manhã o Espírito Santo de Deus fale conosco mais uma vez, como em todas as manhãs, e que essa mensagem que o Senhor nos traz hoje seja para nós como um bálsamo e também como algo que nos move a cada dia para mais perto de Jesus. Eu vou desligar a câmera para compartilhar a tela. Hoje nós vamos falar sobre as vestes do remanescente. Qual é o traje que o Senhor requer de nós para que participemos das bodas do Cordeiro? Essa mensagem está baseada no capítulo 24 do livro Parábolas de Jesus, que tem por título Diante do Tribunal, diante do Supremo Tribunal. Então, é uma mensagem baseada na parábola das bodas. A parábola das bodas está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 22, de 1 a 14. Então, nesse momento, nós vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus 22, de 1 a 14, que diz assim: E respondendo Jesus novamente, lhes falou em parábolas, dizendo: O reino do céu é semelhante a um certo rei, que fez as bodas de seu filho. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Mais uma vez, ele enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois, as minhas ovelhas cevadas estão mortas, e todas as coisas estão prontas. Vinde às bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram os seus caminhos. Um para a fazenda, outro para o seu negócio. E outros tomaram seus servos, os maltrataram e mataram. Verso 7. Mas ouvindo disso o rei, irou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e incendiou a sua cidade. Então ele diz aos seus servos: As bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. E depois às estradas e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. E os servos, saindo pelas estradas, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E o casamento ficou cheio de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com veste de casamento. E ele disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste de casamento? E ele emudeceu. Então o rei disse aos servos: Amarrai os seus pés e mãos, levai-o embora e lançai-o nas trevas. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa é a parábola das bodas, que o Senhor concedeu à irmã White várias explicações maravilhosas sobre essa parábola, e nós vamos, eu tenho certeza que muitas vezes falamos sobre esse tema aqui na sala, mas nós vamos trazê-lo à mente mais uma vez. Então, quais são essas vestes, as vestes do remanescente? Qual era a veste que esse homem deveria trajar, ou a veste que todos os outros convidados estavam trajando, mas que tinha um ali que não trajava, e por isso ele foi excluído da sala do banquete. Então, nós vamos explorar um pouco mais dessa parábola hoje, falando sobre a misericórdia e a justiça de Deus para conosco, principalmente nesses últimos dias da Terra. A irmã White diz no livro Parábolas de Jesus, página 307, que essa parábola apresenta-nos uma lição de elevada importância
E se é de elevada importância, nós devemos estudar essa parábola, porque ela é para nós. Pelas bodas é representada a união da humanidade com a divindade. Então, as bodas representam a união de Deus com o homem. E é o desejo, o anseio do Senhor de estar conosco, de ter proximidade, comunhão conosco. E o primeiro e o segundo convite, o primeiro convite está registrado no verso 3. E o quarto convite, quer dizer, o segundo convite está registrado no verso 4. Então, os versos 3 e 4 mostram aí o primeiro e o segundo convite. E aqui está escrito, no livro Parábolas de Jesus, que o primeiro e segundo convite ilustra o convite do Evangelho e a rejeição a esse convite pelo povo judeu. E nós vamos entender também que o terceiro convite, que vem logo após, vai ser estendido a todos. Diz que os bons e os maus foram convidados no terceiro convite. Bem, então nós vamos comentar um pouco sobre o primeiro e segundo convite. Deus, ele insiste em salvar o homem. É por amor que ele faz isso, é porque ama. Porque ele poderia muito bem recuar no primeiro convite. Mas ele lançou um segundo convite. E no segundo convite, a gente percebe que Deus manda os mensageiros explicarem as vantagens de participar desta boda. Deus, o mensageiro aqui do segundo convite, no verso 4, ou os mensageiros, eles começam a falar das bênçãos que aqueles que foram convidados iriam usufruir caso aceitassem o convite. Então, o segundo convite ele é um pouco mais extenso do que o primeiro. E a gente percebe que, na parábola, o primeiro e o segundo convite foram rejeitados. E aqui diz que foi uma ofensa muito grande da parte dos que rejeitaram o convite. E eles enfrentarão maior juízo. Maior juízo. E esse primeiro e segundo convite foi dado pelos profetas ao povo judeu. Os profetas foram os mensageiros que dia por dia anunciavam a necessidade de amizade, de comunhão, de retorno ao Deus Criador, ao Deus amoroso e misericordioso. Mas os convites, mas esse segundo convite, que ilustra o esforço dos profetas, o primeiro e o segundo foram rejeitados. O terceiro convite, ele é diferente porque a gente percebe aqui que no terceiro convite o rei diz para reunir a todos. E a mensagem do terceiro convite enfatiza mais uma vez, como no segundo convite diz que as bodas estavam preparadas. E aqui no terceiro convite eles saem e trazem todos, os bons e os maus. Aqui entra em cena João Batista e os discípulos, que começam a pregar para os gentios. E João Batista ele não pregou apenas para judeus, ele pregou também para gentios. Os discípulos não pregaram apenas para os judeus, eles pregaram para os gentios. Então, no terceiro convite, a gente tem aqui mais avidamente a figura dos discípulos. E o resultado da parábola foi predito por Cristo. O resultado desse chamamento, aqueles que rejeitaram o primeiro e o segundo convite, como aqui Cristo, no verso 7, diz que aqueles que rejeitaram o primeiro e o segundo convite tiveram a cidade destruída. Então, aqui fala sobre a destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém e a dispersão do povo judeu foi o resultado de terem rejeitado o primeiro e o segundo convite. Está no livro Parábolas de Jesus, página 309. Página 309. E haverá resultado também para aqueles que não aceitarem o terceiro convite.
Então, o terceiro convite se estende aos gentios, e a gente percebe que aqui há uma aceitação do convite. Não houve aquela rejeição em massa, como no primeiro e segundo convite. Então, no terceiro convite, nós percebemos que as pessoas, elas atendem ao chamado. E aqui o rei pede para convidar os bons e os maus, a todos quantos os servos pudessem encontrar pelo caminho. Então, a irmã White diz que esse convite foi feito aos gentios, e quando o rei ele vai inspecionar os convidados, porque foi provida uma roupa, uma vestimenta especial para essas bodas, e essas bodas, como nós vimos ali no primeiro slide, significa a parábola das bodas, é a união da divindade com a humanidade, comunhão com Cristo, estar com o Rei do Universo, cear com Ele, andar com Ele, né? Então, cada convidado, ele recebeu do rei uma vestimenta, uma veste especial para estar nas bodas. E essa veste foi um presente do rei. E aqui na página 309 diz que, usando-a, os convidados demonstravam respeito ao doador da festa. Um homem, porém, estava com seus trajes comuns. Recusara fazer a preparação exigida pelo rei. A veste provida para ele com grande custo, ele desdenhou usar. Então, na parábola diz que, com grande custo, o rei providenciou uma veste. Aqui ilustra que todos os outros convidados haviam vestido, mas que um não vestiu. Então, esse um, ele simboliza uma classe de pessoas. Ele simboliza uma classe. Dentro dessa parábola, nós temos dois grupos. Um grupo foi aquele que aceitou a roupa e vestiu. A roupa foi dada pelo rei. E diz que essa roupa custou caro ao rei, teve grande custo, mas tem um grupo que é representado por esse homem que não estava trajado com as vestes que o rei deu, mas ele estava com vestes comuns. Ele desdenhou usar. E nós vamos agora entender quais são essas vestes. E aqui diz na página 308 que o banquete é provido de convidados, mas uma preparação precisa ser feita por todos os que querem participar. Quem negligencia a preparação é expulso. Essa é a consequência. Expulsão do banquete, do grande banquete. Bem, então o rei, aqui na página 310, diz que examina os convidados. Representa a cena do julgamento. Nós estamos em tempo de juízo, mas ao mesmo tempo nós estamos em período de expiação. Então, ao mesmo tempo em que ocorre o juízo, a expiação. Então, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Ele une justiça e misericórdia. Ao mesmo tempo em que ele está julgando, ele também está dizendo: confessai os vossos pecados, arrependei-vos, porque é chegada a hora do reino de Deus. Então, os convidados que estão naquela ceia da parábola são os que professam servir a Deus, porque eles aceitaram o convite. Se eles aceitaram, é porque eles entendem que eles são servos de Deus. Os nomes estão escritos no livro da vida. Aqui diz que nem todos, porém, que professam ser cristãos são discípulos verdadeiros. Antes que seja dada a recompensa final, precisa ser decidido quem está apto para participar da herança dos justos. Então, está acontecendo cena de julgamento no santuário celestial. E antes que seja dada a recompensa final, o destino de todos está sendo decidido. Quem é que vai participar e quem não vai participar da herança eterna dos justos. Essa decisão tem que ser feita antes da segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu, porque quando ele vier, o galardão já estará com ele para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 22. Então, antes de sua vinda, o caráter da obra de cada um terá sido determinado, e a cada seguidor de Cristo o galardão será concedido segundo os seus atos. Parábola de Jesus, página 310. Então, hoje é dia de julgamento, hoje é dia de expiação, que possamos nos prostrar diante do altar do Senhor, para que Ele nos lave e purifique de todo pecado, porque dia após dia estamos sendo inspecionados pelo Rei do Universo, para Ele perceber se nós estamos trajando as vestes que Ele deu. Então, que veste é essa? Aqui diz que a irmã White diz, na página 310, 311, que
Pela veste nupcial da parábola é representado o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. As vestes são o caráter de Cristo, a justiça de Cristo, o caráter puro e imaculado que os fiéis seguidores deverão ter. Então, aqui diz, Apocalipse diz que foi dado à igreja que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, Apocalipse 19:8, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, Efésios 5:27. Então, o linho fino é a justiça dos santos, é a justiça de Cristo. A justiça de Cristo e seu caráter imaculado é pela fé comunicada a todos os que aceitam como Salvador pessoal. E diz que a veste branca de inocência foi usada por nossos primeiros pais, Adão e Eva, no Éden. Eles viviam em perfeita conformidade com a vontade de Deus. As suas afeições eram devotadas para Deus. Uma luz bela e suave, a luz de Deus, envolvia o santo par. Mas eles, ao pecar, coseram folhas de figueira para cobrir a nudez causada pela transgressão. São as vestes comuns que aquele homem estava trajando. É colocar a sua própria justiça, é querer se vestir ao seu próprio modo. Então, cobriram-se com vestidos de sua própria feitura, por suas próprias obras, procuraram encobrir os seus pecados e tornar-se aceitáveis a Deus. Então, aquele homem que estava ali na cena das bodas, aquele que era um homem, mas que representa uma classe de pessoas, ele estava trajando vestes comuns, ele rejeitou a veste que o rei deu, e que custou muito caro, porque aquela veste é a veste da pele do cordeiro, a veste que foi comprada com sangue do filho do rei, né? Então aqui a gente percebe que aquele homem, ele toma a mesma atitude de Adão e Eva, ele cobre-se com as vestes comuns de sua própria feitura, por suas próprias obras. Ele entende que aquilo que ele tinha, a roupa que ele tinha era melhor do que a do rei, por isso que ele foi com a sua própria roupa, isso é muito perigoso. Nós não podemos persistir em vestir a nossa própria roupa, a nossa própria veste de trapos de imundícia, mas nós precisamos nos vestir com as vestes de justiça de Cristo. E aqui a irmã White diz que, sobre as vestes de justiça de Cristo, a irmã White diz que o homem nada pode idear para suprir as perdidas vestes de inocência. Então, Adão e Eva pecaram, perdemos as vestes de inocência. Nenhuma vestimenta de folha de figueira, nenhum traje mundano pode ser usado por quem se assentar com Cristo e os anjos na ceia das bodas do Cordeiro. Somente as vestes que Cristo proveu podem habilitar-nos a aparecer na presença de Deus. Estas vestes de sua própria justiça, Cristo dará a todos os que se arrependerem e crerem. Aconselho-te, diz ele, que de mim compres vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Apocalipse 3:18. Então, somente as vestes de Cristo, só as vestes de Cristo, de sua justiça, será dada a todos os que se arrependerem e crerem. E ele diz em Apocalipse 3:18, aconselho-te que você compre de mim vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha do teu pecado. E é requerido de nós que tenhamos o caráter de Cristo. Página 310 e 11 diz que em sua humanidade Cristo formou o caráter perfeito e ele ofereceu-nos esse caráter, ele ofereceu-nos esta veste, porque todas as nossas justiças são como trapo de imundícia, Isaías 64:6. Tudo o que podemos fazer de nós mesmos está contaminado pelo pecado, mas o Filho de Deus se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. 1 João 3:5. O pecado é definido como quebrantamento da lei, 1 João 3:4. Mas Cristo foi obediente a todos os reclamos da lei. Então, Cristo, ele teve a obediência perfeita e ele requer de nós. É dito que obediência perfeita, aquilo que era requerido de Adão e Eva é o que é requerido de nós hoje. Mas como podemos alcançar esse padrão? Em Cristo, na justiça de Cristo, com as vestes de Cristo. É em Cristo, Cristo em nós. E diz aqui, Cristo foi obediente a todos os reclamos da lei, na página 312, parábolas de Jesus. De si mesmo ele disse, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, verso 8. Quando esteve na terra, disse aos discípulos, tenho guardado os mandamentos de meu Pai. João 15:10. Por sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem obedecer aos mandamentos de Deus. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração
une ao seu, nossa vontade emerge em sua vontade, nosso espírito torna-se um com seu espírito, nossos pensamentos serão levados cativos a ele, vivemos sua vida. Isso é o que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. Quando então o Senhor nos contemplar, verá não o vestido de folhas de figueira, não a nudez e deformidade do pecado, mas ele verá suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. Louvado seja o nome do Senhor. Em Cristo é possível, sim. Em Cristo há poder para vencermos o pecado, para sermos como Ele é. Porque aqui diz, essas palavras, a palavra de Deus é palavra de poder, que quando nos sujeitamos a Cristo, quando entregamos a direção de todos os detalhes de nossa vida, nosso coração se une ao dele, nossa vontade imerge na dele, nosso espírito torna-se um com ele, nossa mente torna-se uma com a mente dele, passamos a viver a vida de Cristo, não vivemos mais a nossa vida. E isso para nós, hoje, que estamos diante de cenas ou de momentos tão solenes, isso para nós hoje é uma esperança viva que precisa acender a chama do amor a Deus e a obediência a Ele em nosso coração. E é requerido de nós, de fato, a obediência perfeita, porque todos são examinados pelo grande rei, só serão recebidos os que trajarem as vestes da justiça de Cristo. E eu vou pular aqui para a terceira citação que diz, não é bastante fazer a profissão de fé em Cristo e ter o nome escrito no rol da igreja, aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado, 1 João 3:24, ele está em nós pelo Espírito Santo que nos tem dado. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos, 1 João 2:3. Esta é a evidência genuína da conversão. Qualquer que seja a nossa profissão, nada valerá, se Cristo não for revelado em obras de justiça. Então aqui, a irmã Aide diz na página 313, Parábolas de Jesus, que não basta fazer profissão de fé de que crê em Cristo, de que aceitou a Cristo e ter o nome escrito nos livros da igreja, mas é preciso evidenciar uma conversão genuína, revelando a Cristo em obras de justiça, revelando o caráter de Cristo, que são as vestes de justiça. A verdade transforma, o evangelho é poder. Paulo diz aos Romanos 1, verso 18, 1, verso 17, que o evangelho é poder. A verdade deve estar plantada no coração, deve dirigir o espírito e regular as afeições. Então, a verdade, ela pode transformar. Todo o caráter deve ser estampado com a expressão divina. Cada jota e cada tio da palavra de Deus deve ser introduzido na vida diária. Então, é pela palavra de Deus que a fé e o amor são alimentados. É pela palavra, pelo evangelho, porque há poder no evangelho, o evangelho transforma. E aqui diz o seguinte também, que aquele que se torna participante da natureza divina estará em harmonia com o grande padrão de justiça de Deus, sua santa lei. Esta é a norma pela qual Deus mede as ações do homem. E esta será também a pedra de toque do caráter no juízo. A pedra de toque é se a pessoa é ou não participante da natureza divina e se está de acordo com a justiça de Cristo. Então, aqui deixa bem claro que será a norma do juízo. E nós sabemos, amados irmãos, que hoje circula em nosso meio um discurso que se tornou um discurso, parece que oficial, nós ouvimos de várias pessoas, é impossível obedecer a Deus, é impossível guardar a lei, até Cristo voltar seremos pecadores. Isso nós temos ouvido reiteradas vezes, mas quem disse isso? Se você ler o livro Verdade sobre os Anjos, você vai perceber que Satanás foi quem disse isso. E aqui em Parábolas de Jesus, a irmã confirma, dizendo, Satanás declarara que era impossível ao homem obedecer os mandamentos de Deus, e é verdade que por nossa própria força, com as nossas próprias vestes,
não lhe podemos obedecer. Cristo, porém, veio na forma humana, por sua perfeita obediência, provou que a humanidade e a divindade combinadas podem obedecer a todos os preceitos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12. É o poder de Deus. Quando uma alma recebe a Cristo, recebe também o poder de viver a vida de Cristo. Página 314, Parábolas de Jesus. Quando uma alma recebe a Cristo de maneira intencional, recebe a Cristo de maneira, possamos dizer que sem reservas, recebe também o poder de viver a vida de Cristo. Por isso que Paulo disse, eu vou corrigir, foi em Romanos 1,16. Paulo falou Paulo dizia que ele não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação do que crê. E ele fala no verso 17 que a justiça de Deus é revelada no evangelho, de fé e fé, o justo viverá pela fé. Então o evangelho é poder de Deus, então Cristo, ele dá poder. Quando uma alma recebe a Cristo, recebe também o poder para viver a vida de Cristo. E sobre a perfeição de caráter, que não se confunde com perfeccionismo, Deus nos diz, em Parábolas de Jesus, página 315, o seguinte: Deus requer de seus filhos perfeição. Sua lei é um transcrito de seu caráter e é padrão de todo o caráter. Essa norma infinita apresentada a todos para que não haja má compreensão no tocante à espécie de homens que Deus quer ter para compor seu reino. A vida de Cristo na Terra foi uma expressão perfeita da lei de Deus. E quando os que professam ser filhos de Deus receberem caráter semelhante ao de Cristo, obedecerão aos mandamentos de Deus. Então o Senhor pode contá-los com toda a confiança entre os que formaram a família do céu. Trajados com as vestes gloriosas da justiça de Cristo, participarão da ceia do Rei. Têm o direito de associar-se com a multidão lavada no sangue. Essa citação deixa bem claro que não adianta querermos obedecer à lei de Deus sem que primeiro recebamos o caráter de Cristo em nós. Então, o que nós temos que perseguir em primeiro lugar é ser como Cristo. É Cristo em nós. Isso é o que nós devemos perseguir todos os dias, fazer esforço para isso é vencer o nosso eu, porque vencendo o eu e nos entregando a Cristo, Cristo passa a viver em nós, e em Cristo nós obedeceremos aos mandamentos de maneira tranquila, sem ter isso como um fardo ou uma obrigação, mas nós faremos por prazer, por amor, de maneira bem suave. A triste condição de Laodiceia, na página 315 de Parábolas de Jesus, diz que o homem que foi à ceia sem a veste de bodas representa a condição de muitos hoje em dia. É Laodiceia, né, que veste sua própria roupa e diz, eu estou ótimo, não preciso de nada, eu sei, isso está escrito desse jeito, mas não precisa ser assim, é porque Deus é misericordioso, Ele me aceita, eu vou para o céu, de qualquer jeito, enfim. Bem, aqui diz que esse homem representa a condição de muitos hoje em dia, professam ser cristãos, reclamam as bênçãos e privilégios do evangelho, contudo não sentem a necessidade de transformação de caráter, nunca sentiram verdadeiro arrependimento dos pecados, não reconhecem a necessidade de Cristo, nem exercem fé nele, não venceram suas inclinações para injustiça, herdadas e cultivadas. Contudo, pensam ser bastante bons em si mesmos e confiam em seus próprios méritos em vez de nos méritos de Cristo. Como ouvintes da palavra, vão ao banquete, mas não tomaram a veste da justiça de Cristo. Isso aqui, irmãos, é grave. Fala da igreja de Laodiceia, que como ouvintes da palavra vão ao banquete, mas não querem as vestes de Cristo. Se contentam
querem as bênçãos, os privilégios do evangelho, mas não querem a transformação de caráter, não se arrependem dos pecados, não reconhecem a necessidade de Cristo, não têm fé, têm crença e não têm fé, e não vencem as inclinações herdadas e cultivadas, né, os defeitos de caráter. Eu ouvi alguma coisa? Não? Ah, tá. Então, aqui nos diz que Deus é amor. Ele demonstrou este amor na dádiva de Cristo. Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Nada reteve de sua possessão adquirida. Deu todo o céu, do qual podemos tirar poder e eficiência para não sermos repelidos nem derrotados por nosso grande adversário. Mas o amor de Deus não o leva a desculpar o pecado. Não o desculpou em Satanás, não o excusou em Adão ou em Caim, nem o desculpará em qualquer outro homem, não tolerará nossos pecados, não passará por sobre nossos defeitos de caráter, espera que vençamos em seu nome. Página 316. Deus espera que vençamos como Cristo venceu. Deus é amor, mas ele não pode tolerar o pecado, porque pecado fere, pecado é uma afronta contra Deus, porque o autor do pecado é Satanás. Então Deus não pode aceitar o pecado, porque ele sabe da malignidade do pecado, o quanto o pecado destrói a criação, e principalmente a obra-prima dele, que é o homem, o ser humano. Então, aqui diz que Deus ele não reteve nada, ele ama tanto a nós, seres caídos. Ele deu tudo o que tinha, deu Jesus, e ele deu todo o céu. Aqui diz que nós podemos tirar poder e eficiência do céu para não sermos derrotados por Satanás. Poder e eficiência Deus nos deu, ele deu Jesus, ele deu tudo, ele deu os anjos para nos ajudar a vencer. E para finalizar, nós precisamos entender que estamos em dias de juízo, dias de expiação. Hoje é o dia, essa é a oportunidade. E a irmã White diz, não haverá oportunidade futura em que os homens se poderão preparar para a eternidade. Não há oportunidade futura para o preparo. O tempo de preparo é hoje. Nesta vida que devemos trajar as vestes da justiça de Cristo. Essa é a nossa única oportunidade de formar caráter para o lar que Cristo preparou para os que obedecem aos seus mandamentos. Rapidamente, os dias de graça estão terminando. O fim está próximo. É-nos feita a advertência. Olhai por vós mesmos, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Lucas 21:34. Vigiai para que não vos encontre desapercebidos, acautelai-vos para que não sejais achados na ceia do rei, sem as vestes nupciais. Porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Mateus 24:44. E bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse 16:15. Feliz é aquele que vigia e guarda as suas vestes. Nós estamos em tempo solene. Eu sempre falo para Deus, Senhor, eu nunca pensei que viveria para ver o que eu tenho visto nesses últimos dias, nesses últimos anos. Eu não imaginaria que eu visualizaria, que eu veria, eu viveria em um tempo como esse, onde eu vejo as profecias se cumprindo com tanta precisão e com tanta rapidez, e os sinais apontam, sinais na terra e no céu apontam que Jesus Cristo, ele está quase encerrando a sua obra de julgamento e de expiação. Ao mesmo tempo em que julga, ele está também expiando, inocentando-nos de nossos pecados quando são confessados e há arrependimento sincero. Então, meus amados e amadas, que as vestes de justiça de Jesus estejam sobre nós, que possamos nos despir de nosso eu, de nossa justiça própria, de nossas vestes comuns, para estarmos nas bodas do Cordeiro, porque as bodas simbolizam a união com Cristo, então essa união ela acontece dia a dia, mas essa união depende muito de nós. Você percebe que ali nas bodas, o homem foi expulso porque a culpa foi dele, ele quem rejeitou as vestes. Então, que possamos dia após dia abrir mão de nossas vestes e vestir os trajes de justiça de Jesus.
É o que eu desejo, no poder e no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Que Deus seja louvado por essa mensagem. Deus está com pressa de que nós estejamos prontos. Esta é a vontade do nosso Deus. Para encerrar, então, esse momento, né, nós vamos encerrar com 2 orações e a terceira oração cantada. A Ana vai encerrar, então, com uma oração. Rutinha, você pode fazer a segunda oração e a irmã Nice faz a cantada? Posso. Então, Ana, você faz a primeira, a Rutinha vai fazer a segunda e a terceira vai ser a irmã Nice. Ok. Oremos. Deus poderoso, Deus santo, Deus amoroso e misericordioso, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Nós te agradecemos por tua palavra, porque a tua palavra é vida. E tudo que o Senhor deixou escrito, deixou para que pudéssemos tirar lições e não cometer os mesmos erros dos nossos irmãos do passado. Pai, nesta parábola são apresentados 2 grupos. O grupo que aceita as vestes de Jesus Cristo, a sua justiça, é o que habilita a obedecer aos mandamentos do Senhor, é o que habilita a ter um caráter perfeito, o caráter de Cristo. E o outro grupo que rejeita as tuas vestes e insiste em andar com as próprias vestes. E por isso o pecado vai permanecer nesse grupo, e diante do tribunal eles se sentirão envergonhados, porque o pecado envergonha, o pecado ele faz com que o ser humano não tenha nenhuma nobreza diante do Senhor e nem do universo, porque o pecado é destrutivo. Nesse momento, Pai, te pedimos, despoja-nos do nosso eu. Nós não queremos trajar as nossas vestes, trapos de imundícia, mas nós queremos as vestes do Senhor, que o Senhor comprou com alto preço, as vestes tingidas com o sangue do Cordeiro. Senhor, veste-nos com a tua justiça, Pai, e que o Espírito Santo do Senhor, que faz parte desta veste, esteja sobre nós, que o Espírito Santo seja em nós e conosco, a ponto de pensarmos e agirmos como o Senhor. Pai querido, perdoa os nossos pecados, perdoa pelas vezes em que insistimos em andar em nossa própria direção, mas que possamos decidir hoje, agora, nos entregar a Ti, para fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Eu não conheço as lutas de cada irmão aqui, mas Tu sabes. Tu sabes as tendências herdadas e cultivadas para o mal. Tu sabes aquilo que precisamos vencer. Por isso, Senhor, derrama sobre nós o poder do Espírito, dá-nos o Teu Espírito, para que tudo isso seja subjugado e vencido, e que o Senhor sustente a cada servo e serva tua em suas lutas, em seu caminhar, até as nações celestes, em nome de Jesus. Amém. Querido Pai Celeste, Senhor Jesus, ainda na tua presença, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está trabalhando intensamente, buscando nos despertar e nos conceder, Pai, as tuas vestes do teu caráter, para nos preparar para a tua breve vida. Senhor, reconhecemos quão falhos somos, quão atrasados estamos, Senhor, em permitir que o Senhor transforme nosso coração, nossa mente. Mas estamos aqui, Pai, te agradecendo porque o Senhor ainda também nos dá tempo, ainda temos tempo de graça para recebermos, Pai, de Ti tudo que o Senhor tem para nós, um novo coração, uma nova mente, um novo caráter. E te suplicamos, Pai, nos dá o Teu Espírito, nos capacita, Senhor, a recebermos o Teu caráter. Limpa o nosso coração, Senhor. Nos ajude, Pai,
nos ensine, nos prepare para a tua breve vinda. Nos ajude a fixar os nossos olhos em Ti, confiar no Teu poder, que pelo Teu poder nós podemos, Senhor, ser transformados, nós podemos vencer todos os nossos pecados, todos os nossos defeitos, nós podemos vencer pelo Teu poder atuando em nós. Então, Pai, por favor, vem sobre nós, Senhor, nos limpa, nos lava e nos liberta, Senhor, de tudo que ainda impede de recebermos o Teu Espírito na plenitude. Nos prepara, Senhor, para recebermos o Teu Espírito na plenitude. Podemos viver, Senhor, os Teus propósitos. Podemos ser, Senhor, verdadeiramente instrumentos em Tuas mãos a refletir o Teu caráter, a refletir a Tua luz nesse mundo em trevas. Ó Senhor, também te suplicamos pelos nossos familiares que ainda não te conhecem, que o Senhor possa se revelar para eles, Pai, e que eles possam também receber de Ti o Teu caráter, receber de Ti as Tuas vestes, e assim também se prepararem para a Tua breve vinda. Por favor, Senhor, fica conosco nesse dia, que nós possamos passar o dia na Tua presença, apesar das lutas, de estarmos envolvidos nas nossas atividades cotidianas, mas que nós possamos permanecer na Tua presença, em comunhão contigo, ouvindo a Tua voz. Eu te suplico, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. É o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Amém. Amém. Obrigada, irmã Nice, pelo louvor. Que Deus seja louvado. Chegou o momento das nossas considerações. O momento que você pode expressar aqui no grupo o que o Espírito Santo falou ao teu coração. Ou se você também tiver alguma pergunta, fique à vontade. Bom dia, Roberto. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Deus abençoe a todos. Uma ótima mensagem. Eu gostei muito da abordagem, né? Até já pedi o slide ali, que é um assunto que eu estou meio que mergulhando ultimamente, porque nós vimos aí na nossa semana lá de oração lá de dezembro, né? Que a justiça de Cristo, ela vai tomar, ela vai ser a mensagem mais importante de todas, né? Então tudo vai se concentrar nela, porque a gente precisa entender que não é a gente. O problema das pessoas é colocar o eu delas à frente. Por isso que olhando para nós é óbvio que é impossível. Mas Deus não pede para que a gente guarde nada. Deus não pede para que a gente olhe para nós. Ele pede para que a gente faça a justiça de Cristo, que a gente olhe para Ele e que Ele vai fazer a obra. Então é muito difícil tirar o eu desde da coisa mais simples, assim, que é simplesmente não atrapalhar. O que Deus quer da gente é não atrapalhar. Então você não atrapalha, eu trabalho e a coisa vai dar certo. Só que a gente gosta de atrapalhar. E é aí que está o problema. E teve uma parte que ela falou lá do parábola de Jesus, e aí ele me lembrou do cuidado de Deus. Na verdade é 95, segundo parágrafo. Coloquei terceiro, mas é segundo.
onde diz o seguinte: não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer. E ela diz: não há poder em vós, separados de Cristo, mas tendes o privilégio de ter Cristo permanentemente em vosso coração pela fé. E ele pode vencer o pecado em vós, quando com ele cooperardes. Poder ser cartas vivas, conhecidas e lidas por todos os homens. Não deveis ser cartas mortas, mas vivas, testificando perante o mundo que Jesus é capaz de salvar. Então, meus irmãos, esse texto é um dos textos mais, assim, duros que eu já vi da Ellen White. Inclusive na minha pregação que faço de perfeição cristã, eu coloco esse texto aqui. E ele deixa muito claro que se nós ficarmos com essa ideia de que não, vamos empurrar com a barriga, isso é o que Satanás quer. Porque a gente empurrando com a barriga, a gente vai achar que a gente merece estar no céu. E a gente não merece o céu. Nunca merecemos e nunca vamos merecer. Porque a gente somos trapo de imundície. Se não é pela vitória de Cristo, a gente estaria já fadado ao inferno. Então, a gente precisa simplesmente, meus irmãos, esse tema da justiça de Cristo é muito, muito importante. Eu peço para que os irmãos vejam mais sobre o assunto, pois Ellen White diz que 1 em 100 entende justiça de Cristo. É por isso que é muito complicado dialogar sobre esses assuntos, porque a maioria não entende e não quer entender, porque é muito complicado quando a gente tem aquilo assim, a gente sabe o que tem que fazer, é difícil fazer, sabe? É muito difícil a gente renegar o eu e deixar Cristo viver em nós, é complicadíssimo. Gálatas 2:20 eu acho que é um dos textos mais difíceis da Bíblia. É muito difícil fazer aquilo. E é o que nós necessitamos fazer. Então, o que é melhor? Você lutar para conseguir fazer Gálatas 2:20 ou você achar na cabeça de vocês que não precisa, que a gente pode empurrar com a barriga, que vai dar certo? É muito mais fácil empurrar com a barriga do que conseguir mudar o nosso caráter ao de Cristo. Então, a gente sofre muita resistência por isso. E isso não vai fazer da gente um expert ou um melhor do que ninguém. Porque por mais que eu ainda estou longe de ser desse 1 em 100, porque é muita coisa a justiça de Cristo nos vai nos ensinando. A gente teve uma pincelada lá em dezembro, nos temas 16 e 17, ou 15 e 16. Nós tivemos uma pincelada lá, mas o ponto, meus irmãos, é que nós necessitamos entender uma coisa. É possível porque Cristo fez por mim. Ponto. Agora, lutar para que nós morremos todos os dias para o eu e deixar Cristo viver em cada um de nós. É isso que nós precisamos. É a única coisa que Deus pede da gente. Deixe eu trabalhar. Só isso. E a gente não deixa Deus trabalhar. E aí ficamos aqui, na vez de apressar a volta de Cristo, estamos travando ele voltar, porque não tem profecia de tempo mais. Jesus não volta porque tem que ter uma data certa, marcada. Não, ele não volta porque nós não estamos preparados. Nós estamos que nem Laodiceia, mornos. Estamos pensando que vamos empurrando com a barriga e vai dar certo. Eu conheço N pessoas, inclusive na minha família, que são adventistas que dizem que não, ninguém pode guardar isso aí, ninguém vai se salvar então. E o que acontece? Vamos empurrando com a barriga. Vai dar certo. E nesse de vamos empurrando com a barriga, podemos quebrar a cara. Podemos ver Jesus como juiz e não como o rei todo-poderoso que queremos ver na sua vinda inicial. Então, que nós possamos, de fato, mergulharmos nesse tema, porque ele vai pegar todos os outros. Nenhum tema vai ser mais importante que a justiça de Cristo daqui para frente. Então, nós precisamos, de fato, mergulhar nele e entender que nós não merecemos nada. A justiça de Cristo, a veste de Cristo, é o que vai nos habilitar a estarmos na presença de Deus. Que Deus abençoe vocês, um ótimo dia de preparação. Obrigado, Roberto, pelas suas considerações. E Deus tem nos mostrado a cada manhã aqui na sala a urgência de nós entendermos sobre esse assunto. Como vai ser importante da agora para frente nós entendermos que nós precisamos de avançarmos a Canaã celestial. Mais alguém gostaria de considerar?
Se alguém quiser considerar, pode levantar a sua mãozinha. Enquanto vocês aí estão pensando, né? Eu gostaria de ler um texto que está aqui no Primeiro Deus, no dia 25 de fevereiro, que é o dia 3. Lá fala assim: e as faculdades naturais crescem por causa da santa obediência. Do estudo das palavras de vida, pode os estudantes ficar com o espírito expandido, elevado, enobrecido. Se forem como Daniel, ouvintes e praticantes da palavra de Deus, poderão avançar como ele avançou em todos os ramos de ciência, sendo de pensamento puro, vão se tornar fortes mentalmente. Todas as faculdades intelectuais se fortalecerão. Poderão, por tal forma, educar-se e disciplinar-se que todos os que se encontram dentro da esfera de sua influência verão o que pode tornar-se o homem, o que pode fazer, quando em ligação com o Deus da sabedoria e poder. Ai, meus irmãos, que coisa linda isso aqui. Nós podemos avançarmos cada dia se tivermos ligado a Cristo. Se você é fofoqueiro, você tem que entender que você tem que deixar de ser fofoqueiro. Se você é mentiroso, tem que deixar de ser mentiroso. Se você ainda é impaciente com o marido, com os filhos, com as pessoas na rua, no trânsito, você precisa de avançar. Se você não é manso, precisa de avançar. E é isso que é nós termos a mente de Cristo. Será que Cristo, no trânsito, mandaria uma pessoa para aquele lugar? Será que aí, na sua casa, se Cristo estivesse aí, no seu lugar, ele perderia a paciência com seus queridos? E é isso que Cristo nos ensina a cada manhã. Avance. Deixe de ser mentiroso. Deixe de ser fofoqueiro. Deixe de ser julgador. Deixe de ser invejoso. E é isso que Cristo está nos ensinando. Nós temos que colocar em prática aquilo que nós ouvimos aqui a cada manhã. É isso que aqui falou nesse texto, que está no livro O Comportor Evangelista. Nós precisamos avançar. Estamos subindo uma escada e não podemos parar ali no meio. Imagina que você está num prédio de 1000 andares. Todo dia você tem que subir um degrau dessa escada para chegar no final. Mas se você para no meio, você não chega a lugar nenhum. E nós precisamos de avançar. E é por isso que Deus está nos trazendo aqui a cada manhã para o banquinho da sua escola, porque Ele quer nos ensinar a avançar. Satanás não quer que você avance. Ele quer que você entenda que você vai pecar até o final para você ficar numa zona de conforto. Ah, se eu vou pecar até o final, não tem problema, tá bom, tá tudo beleza. Não, não é isso. Deus quer que a gente avance na escada em rumo a Canaã celestial. Devemos deixar para trás o nosso eu. Cada dia temos que matar o nosso eu. E é por meio da palavra, não pela comoção ou por provocações, que precisamos influenciar as pessoas a obedecer à verdade. Sobre o fundamento da palavra de Deus, podemos permanecer em segurança. Não temos que esperar sermões para nos motivar, para chorarmos. Não, não é isso que Cristo quer. Muitos pensam que vão na igreja, se eu chorar, aquele louvor falar no meu coração, eu vou estar pronto. Não, é todos os dias. Você tem que avançar. Você tem que buscar de Deus essa força de Jesus Cristo, porque somente através de Jesus Cristo que seremos vencedores. Que Deus nos abençoe. Mais alguém gostaria de considerar? Ana, você gostaria de falar mais alguma coisa? Amados, eu acredito que eu não tenha mais considerações. Nós agradecemos, então, Ana, imensamente pela mensagem
e hoje é o dia da preparação. Nós vamos, a partir de amanhã, começarmos uma nova jornada com o Dr. Guilherme. O Dr. Guilherme é um médico que tem profundamente no seu coração o assim diz o Senhor. Ele hoje está na liderança do Lifestyle, lá na Serra do Cipó. Ele lidera vários grupos, né? Aonde ele está ensinando as pessoas a ter uma vida plena. Não perca essa jornada. Se você quer ter uma saúde mental, física e espiritual, essa é a semana de você estar desenvolvendo esse seu lado, né, com o Dr. Guilherme. Nós vamos, então, agora encerrarmos a nossa sala, né, com uma oração. Eu quero pedir à nossa oradora oficial, que é a irmã Terezinha, para ela encerrar, então, esse sermão com mais uma oração. Não estou ouvindo. Pode orar, irmã. Ah, tá. É que eu não estava ouvindo. Eterno Deus e maravilhoso Pai, nós agradecemos o Senhor pelo despertar com vida na Tua presença santa. Agradecemos, Senhor, pela mensagem que acabamos de ouvir. E rogamos ao Senhor, meu Deus, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo e dá-nos, ó Deus, um caráter semelhante ao caráter de Cristo Jesus. Abençoa, Pai, cada lar representado aqui, cada um de nós, Pai, necessitamos de perfeição, de santificação, de consagração e de entrega. Nos ajuda, Pai. Dai-nos hoje um dia de preparação na Tua presença. Nos ajuda a preparar para o Teu santo sábado e nos ajuda a guardar e santificar o santo sábado, Senhor, conforme o Senhor pede cada um de nós. Nós rogamos por essas bênçãos, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então até amanhã e um feliz sábado para todos. Até amanhã, se Deus quiser. Feliz sábado para todos, que o Senhor vos abençoe. Feliz sábado a todos, irmãos. Até amanhã, se Deus quiser.